pessoas, que Deus nos abençoe, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns projetinhos com cimento que eu fiz aqui no meu jardim. Fiquem bem ligadinhos até o final, porque eu vou falar sobre o que deu certo, o que deu errado e de uns outros projetinhos que eu fiz, explicar mais ou menos como que eu fiz. Alguns eu ainda estou fazendo. Então, fiquem ligadinhos aí que vai ter muita dica em cima dos erros que eu cometi e dos acertos. No vídeo de hoje eu quero mostrar como que eu transformei essas coisas que estão aqui em cima da mesa naquilo que está na capa do vídeo, né? No burrinho, no São Francisco. E eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Só com restos de materiais, só com coisa reciclada, com restolho de coisas, menos o cimento, né? Mas o resto, tudo coisa que eu achei por aqui. Então, pessoas, peguei isopor, ali ó, ainda tô picotando, que eu achei na rua, e fui cortando até chegar a esse formato aqui, que é a cabecinha do burro. Por enquanto, para mim, me parece mais uma cabeça de dinossauro, mas vai virar um burrinho, se Deus quiser. Garrafas PET, essas são garrafas de refrigerante de 3 litros, né? Outro pedacinho de isopor, tá vendo? Que eu vou transformar na cabeça. E os pedaços de cano PVC, tudo quanto é pedaço que eu achei aqui, no tamanho que eu quero. Fiz um furinho aqui em cima neles, que são tiras de tecido, camisa velha, lençol rasgado que eu juntei. E ali tem um arame, aqui, ó. Aqui tem um arame que eu tenho aqui que vai me ajudar no processo aqui. Então a primeira coisa que eu fiz, vou começar montando o burrinho, foi pegar a garrafa PET, ó, e cortar esse topo dela. Porque eu pretendo que ela fique assim, ó. Pra isso aqui ser o pescoço do burrinho. Então eu vou dar um jeito de encher ela de plástico velho, de tudo quanto é coisa aqui. Né? Sacolinha plástica, umas coisas que eu ia descartar aqui. Porque eu tenho que fazer ela ficar nesse formato aqui, ó. Então vamos lá. Então, ó, como é que ficou? Juntei outra garrafa PET aqui, porque eu achei que o comprimento aqui ficou pouco. Então eu pus uma segunda garrafa PET, tirei só essa parte dela aqui. E pus ela aqui, ó. Ó. Aqui tem 2 garrafas. Essa daqui, como eu tinha mostrado, eu parti aqui, virei pra cima. Enchi de plástico, aqui tem o isopor, um pedaço de isopor. Por quê? Porque tem uma madeirinha enfiada aqui, que eu enfiei nesse isopor aqui, então para dar firmeza. Eu enfiei aqui e nesse isopor de baixo aqui, e ainda ajudou a encher. Depois eu passei um monte de fita adesiva plástica aqui, ó, durecão, para ficar nesse formato aqui, ó. Então tá assim. Agora eu vou prender as pernas. O que eu vou fazer? Esse buraquinho aqui, ó, é porque eu vou passar arame de um lado e do outro, aqui por cima e dar a volta aqui por baixo. Mostrar aqui a estrutura, ó. Deixa eu dizer para vocês que isso aqui é uma coisa extremamente simples. Eu não arrumei complicação nenhuma aqui, porque eu não gosto de coisa complicada. Então eu peguei um arame, passei nos meus buracos aqui. Poderia fazer sem buraco? Poderia. Mas eu achei mais fácil fazer um buraquinho aqui, ó, nos canos. Passei aqui por cima, passei por baixo, dei a volta aqui nos caninhos, ó. Fui fazendo isso para ficar uma estrutura firme, do jeito que eu quero, né? Aproveitei e deixei um pedacinho de arame aqui para fazer o rabinho. Ele é flexível, então ainda posso virar ele. Ó. E na cabeça, peguei 2 arames do tamanho da orelha que eu quero e coloquei aí. Agora eu vou fazer a nata de cimento e água apenas, para molhar os panos, para poder
ir cobrindo essa estrutura com um paninho e cimento. A natinha de cimento, ó. Só cimento e água. Aí os tecidos, eu pego eles úmidos e misturo aqui. Eles estão umedecidos, não estão encharcados, mas estão umedecidos. E depois coloco, vou abrindo e enfaixando o projeto ali. Deixa eu mostrar e falar o que foi que eu fiz, né? Que não dá pra mim filmar e fazer isso ao mesmo tempo, não, porque a estrutura que eu tenho aqui ainda não permite, não. Mas é um processo de mumificação aqui da estrutura. O que eu fiz? Molhei os paninhos, isso é importante, ó. Umedeci todos eles. Fiz a nata só com cimento e água, numa consistência que pra mim foi, eu achei que tava boa. Cimento e água, só. Peguei os paninhos úmidos, tá vendo? Esse aqui tá úmido, não peguei nenhum seco. Joguei na natinha, misturei bastante, espremi. Fui abrindo e mumificando, ó, enfaixando o burrinho. Abrindo os paninhos bem abertinho e cobrindo a estrutura. Não é uma coisa que eu fiz com muito cuidado para ficar lisinho nem nada. Por quê? Porque vou cobrir isso aqui de cimento, né? Ainda vou cobrir esse aqui de cimento. Ó, ele tá magrinho, mas eu pretendo que ele fique gordinho. Aí eu pus alguma coisa aqui para escorar, porque ficou pesado, né? Só para dar uma escorada nele, para ele ficar em pé, sem ficar abaulado. E vou deixar secar. Eu que sou ansiosa, precipitada, desesperada, essa deve ser a parte que vai me fazer sofrer mais, né? Essa é a parte do sofrimento. Mas vou deixar ele quieto aqui, para ir cobrindo ele aos poucos com cimento. Eu preciso colocar na minha cabeça que esse burrinho vai ficar pronto em dias e não em horas, né? Pra gente precipitar igual eu, vocês não imaginam o sofrimento. Mas vamos aprender. Então tá aqui, ó, a estrutura do burrinho tá pronta. Agora eu vou partir para Francisco de Assis. E tô tomando cuidado dos panos de Francisco, ó, que eu vou fazer Francisco. Opa! Eu cortar maior assim, ó, para ir fazendo o manto dele, né? E alguns pequenos, alguns grandes. Vou aproveitar esse monte de isopor que tá jogado aqui, vou enfiar dentro das garrafas e tal, né? Para não desperdiçar, para não ficar na natureza. Se eu tiver que voltar para o lixo, vou voltar o menos possível, bem menos do que eu achei. Vamos lá. Deixa eu mostrar a estrutura de Francisco, ó. 2 garrafas. Nessa daqui eu coloquei uns pedaços de vaso que quebrou, umas coisas mais pesadinhas, porque eu quero que ela tenha mais firmeza. Apesar de que eu acho que o cimento vai dar essa firmeza. Passei um arame mais grosso, mais flexível ainda, de um lado para o outro, para ser os bracinhos. Fiz a mãozinha para cima, ó. E aqui fiz a mesma coisa, abri essa primeira garrafa, eu abri ela igual eu abri essa daqui, sem separar totalmente, enchi de isopor, coloquei um isopor aqui e um pedacinho de pau que vai de um para o outro assim, né? Para manter ele firme. Finquei nesse, enchi com tudo quanto é resto que coube aí, de isopor, o rótulo das garrafas e tal. Simplesmente porque eu não quero voltar isso para a natureza. Vou voltar ao mínimo que eu puder. E tá assim a estrutura. Agora eu vou fazer a mesmíssima coisa. Vou ali cortar um monte de tira de pano, porque eu tô com pouca. E vou fazer o que eu fiz com o burrinho, enfaixar. Método múmia. Múmia de cimento. Ó, pessoas,
considero que Francisco está quase pronto. O que eu vou mexer aqui ainda? Tem que arrumar essa mão ali. O que eu vou mexer aqui ainda? Arredondar essa cabeça, né? Pretendo que ela fique lisinha. E mexer nas mãozinhas, né? Para elas ficarem mais redondinhas também. E possivelmente na manga aqui. Fazer algum detalhe aqui na manga. Mas é só. Né? Até os vestidos de baixo dele eu considero que já estão do jeito que eu quero. Vou fazer uma corda ali pro lado. Coisinha boba assim. Vai ser bem simples. Né? Minha homenagem a Francisco de Assis. Que é essa criatura que eu admiro tanto. E o burrinho aqui, ó. Ó. Agora é esperar secar. Controlar essa ansiedade problemática minha. Porque aí vem as camadas de cimento, né? Que pelo que eu pesquisei e entendi, é melhor ir fazendo aos poucos mesmo. Para não pôr o trabalho todo a perder. Mas eu já tô achando... a carinha do burrinho ali eu já tô gostando. Tava parecendo um dinossauro, agora eu já acho que tá parecendo um burrinho. Só que um burrinho desnutrido, né? Muito desnutrido. Aí nós vamos arrumar ele. Para ele ficar gordinho. Olha como é que estão as esculturas. E agora eu vou fazer uma massa 2 por 1. 2 medidas de areia para 1 de cimento. Nessa quantidade aqui eu devo colocar uma colher e meia de detergente. Vou fazer ela numa consistência que dê para eu modelar com a mão. Para poder melhorar o aspecto do burrinho raquítico, né? Tem que aumentar ele, cobrir as imperfeições. Agora eu trabalho de mão na massa. Ó, pensa no trem que deu trabalho. Ainda não fiz por baixo. Dá muito trabalho isso aqui, viu? Não é fácil não. Aí conforme a gente vai fazendo, que a gente vai descobrindo. Por exemplo, eu estava tentando pôr a massa por cima dele. E não é, você tem que pôr a massa e fazer assim, ó. Passar a massa e ir fazendo assim. Ela vai caindo, você volta, vai fazendo assim. E aí sim ela gruda. Por isso que ela tá... Não tem nada lisinho, tá tudo bem crespo aqui, ó. Porque pra massa pregar é assim. Do outro jeito não fica bom. Então eu pastei aqui até entender que tem que passar na massa, assim. Essa camada aí, ela não é uma camada lisa. Não é uma camada que chega nem perto do acabamento. É a massa grudar, né? Então, agora eu vou deixar secar, porque se eu mexer qualquer coisa, se eu tentar pôr mais massa, qualquer coisa assim, vai cair tudo. As pernas deram muito trabalho. Essa daqui eu ainda fiz lisinha. E percebi o trabalho que deu, aí as outras não, ó. Passei a primeira camada de massa. Aí a segunda camada já vai pegar melhorzinho, né? E o acabamento de baixo eu vou fazer depois que estiver tudo seco. Ó. Então tem que ser devagarzinho mesmo. Fiz aqui arredondei a cabeça de Francisco. Ó. Fiz o narizinho. Arredondei as mãozinhas. Depois vou terminar ele. Então, pessoas, cheguei nesse ponto aqui. Eu quero explicar algumas coisas. Porque eu cometi alguns erros. E por falta de experiência. E porque o negócio parece mais fácil do que é quando você vê vídeo na internet. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é que eu cometi um erro besta. Comecei a cimentar, depois que eu passei os panos, eu comecei a cimentar ele aqui por cima. E foi fatal. O pescoço dele quebrou e não aguentou o peso, porque eu fui virar ele para passar por baixo, aí ele quebrou. Aí o que eu fiz? Deixei ele quebrado, virei, passei o cimento por baixo, tudo direitinho, para ficar do tamanho que eu queria, né? Pus o cimento, depois passei uma nata de cimento, só cimento e água, um mingauzinho por cima ali para tirar as rebarbinhas. Depois virei, o pescoço dele continuava quebrado.
Aí eu abri um pouco o pescoço dele, enfiei cimento lá dentro, escorei aqui, ele tá escorado aqui. E passei cimento por cima e depois passei a nata do cimento, ó, né, que deixa ele um pouco menos áspero. Ainda tá rústico, mas não tá tão áspero. Aí aqui eu peguei massinha de cimento um pouquinho mais grossa e fui fazendo isso aqui, ó. E também completei o pé depois que eu virei, tá? Então ele tá aqui. Eu ainda vou deixar ele secar uns 2 dias, mais ou menos, antes de tirar essa escória aqui. Parece uma escória que não tá escorando quase nada, mas tá. Eu ainda tô com medo do pescoço dele quebrar. Então eu vou deixar a massa secar bem, né? Que foi uma das coisas que fez ele quebrar. Foi porque eu não deixei ela secar tanto assim. Quando eu virei, ela cedeu, né? Então é os vacilos que a gente dá, né? Quebrou a orelhinha, quebrou tudo, porque eu virei ele e a massa não estava totalmente seca. E vou te falar, devia ter colocado um ferro aqui, ó. Eu coloquei uma madeira e tal, mas eu devia ter colocado. Se eu fosse fazer agora, sabe a garrafa que eu cortei? Eu peguei uma garrafa de 3 litros e cortei para enfiar o isopor lá, para enfiar a madeira, não é? Para vocês saberem o que eu tô falando, volta lá o vídeo que vocês vão ver. Se fosse agora, eu ia colocar cimento. Eu ia enfiar um ferro de um lado para o outro. Essa cabeça aqui é de isopor. Mas aqui na garrafa eu teria colocado, pelo menos na parte de cima dela, cimento. Para poder segurar, e ferro, né? Ou teria colocado com mais ferros. Talvez, acredito até que não precisasse se eu tivesse colocado algumas hastes de ferro aqui, né? Mas não coloquei. Agora é tarde, agora é consertar, né? Mas tá indo bem. Me parece que tá firme. Não vou garantir não, só depois que eu tirar aquilo ali, eu só vou fazer isso daqui a 3 dias. Passei a natinha por cima e eu quero fazer 2 floreiras nele. Então eu peguei duas floreiras dessa de plástico comum, que eu tenho várias aqui. Tá até quebrado uma delas. Vou colocar aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar pedaço de tecido e vou envolver elas aqui, ó, de forma que não apareça o plástico, com o tecido com cimento, né? E fazer essa ligação aqui. É o que eu vou fazer. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fiz nada além de pegar umas tirinhas de tecido, umedeci, coloquei na natinha de cimento, fiz uma natinha mais grossa. Mergulhei bastante, bebi bastante na natinha e fui passando aqui, ó. Nada demais, coloquei um pouquinho para dentro, aí eu vou pôr terra, né, para plantar a plantinha e não fica aparecendo um potinho de plástico, ó. Até embaixo, que aí não aparece o potinho de plástico. E eu gostei muito. Poderia ter feito vasinho de cimento? Poderia. Pega um vasinho, enche de cimento, coloca outro dentro, né? Por exemplo, aqui, ó. Põe cimento nele, cobre ele com plástico, põe cimento, coloca um outro. Poderia. Mas primeiro ia ficar pesado e eu não queria nada pesado. Eu queria uma coisa bem levinha. Por isso que eu peguei o potinho de plástico, né? Ficou bem, não interferiu em nada no peso da peça. Que já vai estar pesadinha, porque tem um bocado de cimento aqui. Não está tão pesado assim, porque tem uma garrafa plástica aqui dentro, isopor, né? Cano, PVC. Então, de qualquer jeito, não é tão pesado, mas já é pesadinho. Então, eu fiz por causa do peso. Eu não queria forçar isso aqui, né? Não quero arriscar. E depois, porque é muito mais fácil, muito mais rápido. Eu fiz agora, já acabei, vai secar tudo junto, né? Vou deixar em uns 3, 4 dias secando, para eu poder pintar essa peça. Então foi bem mais rápido, bem mais prático.
E o gasto de cimento também é absurdamente menor, né? Fora que não gasta areia e tal. Então tá aí, ó. Se precisar, eu passo uma natinha de cimento depois, acredito que não vai precisar. Se ficar muito mole, mas eu acredito que não vai precisar. E vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui secando até eu ter segurança para tirar esse apoio ali da cabeça, né? Tomara que não dê nada. A cabeça, quando ela quebrou, ela não se separou. Ela não se separou do corpo, não. Ela só baixou um pouquinho. Né? Se de todo jeito não tiver jeito, eu deixo ela baixar, faço ele com a cabecinha mais baixa. Põe cimento, mas vamos ver. Né? Espero que não precise. Então aqui, ó. O jumentinho. Essa parte de cimento, essa parte mais pesada, está completamente pronto. Só esperar secar agora. Ah, esqueci de falar. Eu usei potinho plástico porque eu tenho aqui, né? E ele não é tão pequenininho. Então, eu queria uma coisa maiorzinha. Então, eu usei o que eu tenho. Mas eu poderia pegar a garrafa PET, cortar a parte de baixo dela e fazer exatamente a mesma coisa com um pedaço de garrafa PET. Né? De qualquer jeito, eu estou reciclando, porque esses potinhos meus aqui estavam quebrados. Agora o Francisco, vou colocar aqui, ó. Tá com essa pedra na frente, porque aqui é caído, ele vai cair para frente se eu não escorar. Vou colocar aqui o capuz e o cabelinho, né? Vamos ver como é que eu vou fazer. Francisco pronto. O que eu fiz? Peguei uma tira de tecido, enrolei aqui várias vezes, pus massa por cima. Aí eu dei uns frisozinhos com a faca. Ó. Enrolei o pano aqui, ó, com cimento. Sempre umedecendo o pano antes de colocar no cimento, ó, na nata de cimento, para fazer o capuz dele. Aproveitei e enrolei um paninho aqui para fazer as mangas, que eu não tinha feito ainda. Ó. E tá assim. Aumentei o narizinho dele também, ó. E tá assim. Tá apoiado, como eu disse, é porque a mesa tá tombada para frente. Né? E uma coisa que meu marido me falou ontem, que aí eu me dei conta que eu não falei isso no vídeo. Esse jumentinho não é o jumentinho de Francisco, não. Eles não são pares, não. São para dois lugares diferentes. O jumentinho é uma floreira, né? E Francisco é para eu pôr em outro lugar. Porque ele falou assim comigo, nossa, tá totalmente desproporcional. Sim, mas é porque não são pares, né? A intenção não foi fazer proporcional, não. Meu burrinho estava pronto aqui, né? Como eu mostrei no último vídeo. Aí depois eu olhando foto de desenho de burrinho para mim poder ver como é que eu pinto, é que eu percebi que eu não coloquei uma crina nele. Eu coloquei agora, fiz uma massinha 2x1. Fui modelando com a mão, ó. Até bom, ele tá bem sequinho. Agora eu vou deixar secar. Que 2 dias eu mexo nele. Eu quero mostrar os projetinhos prontos, pintadinhos. Pintar, eu peguei uma imagem na internet e tentei seguir mais ou menos, porque pintar não é o meu talento, ó. Mas não foi difícil, não. Aqui tá o burrinho. Eu plantei essa tradescântia pálida nele, nos vasinhos. Ó, Francisco de Assis eu coloquei aqui junto com essa placa. Também pintadinho. E eu quero mostrar uns outros projetinhos com cimento que eu fiz. Também bem simples. Essa ovelhinha tem mais tempo que eu fiz, mas eu perdi o vídeo que eu estava fazendo dela. Mas ela é simples, eu só peguei uma cuia minha de cozinha, virei de cabeça para baixo, ela toda envolvida em plástico e fui fazendo bolas de cimento, ó, e colocando ao redor dela.
Depois eu fiz essa cabeça com isopor, igual a cabecinha do burro ali. Isso aqui é arame, que eu passei aqui por cimento. Pintei, fiz pezinho também, né? Peguei aqueles vasinhos que vem suculenta que a gente compra, vasinho menorzinho que tem. Coloquei cimento dentro, virei e fez o pezinho. Ó, mas ficou muito bonitinho. Aí eu plantei esse coleus aqui, né? Depois, quando ele tiver maiorzinho, eu vou tirar uma muda dele para colocar ali no meu canteiro de coleus, ó. Olha que bonitinho. Eu gostei demais. Coloquei aqui junto com esses dois aqui, ó. Outro projetinho que eu fiz, e infelizmente eu perdi o vídeo também, foi essa fonte aqui. Que é a mesma coisa. Peguei uma cuia, fui colocando bolas de cimento. Isso ali eu fiz dentro de uma outra cuia que eu tenho na cozinha, né, de plástico. Isso aqui, ó, é uma garrafinha de Yakult que eu enchi de cimento. Isso aqui era uma vasilhinha que tinha ali qualquer. E esse anjo, eu encontrei ele quebrado e pus ele aí. Isso aqui é um cano que tem aqui. Eu não sei para que serve, mas tinha um pedaço aqui. E eu passei por dentro de tudo aqui, eu deixei buraquinho para passar aquela mangueirinha ali, ó. Porque pode ser que eu faça disso aqui uma fonte mesmo, né? Para ficar jorrando água. Só não vou fazer por enquanto, porque trazer instalação elétrica para cá é um pouquinho complicado. E eu ainda não estou assim em condições de comprar um motorzinho solar, né? Que não ia precisar da instalação toda. Aí eu coloquei esses cingônios aqui com um pouco d'água. Estão plantados só na água. E aquilo ali é um pedaço de caixa d'água. Meu marido cortou uma caixa d'água que tinha aqui. De 250 litros. E aí eu pus pedra e tal. Ainda quero pôr uns peixinhos aqui, mas um pouco mais pra frente, né? Quando tiver o motorzinho. Ó. Ah, isso aqui é uma garrafa PET. O meio ali, né? Eu enchi de cimento, depois tirei o plástico. E isso aqui são projetos que eu tô fazendo ainda, com garrafa PET, tecido velho, ó. Isso aqui é o tecido com a nata de cimento, mas eu ainda tenho que fazer uma camada de cimento por fora. Também vai ser uma cuia, né, para plantar, que eu vou colocar pro alto assim, vou fazer o pedestalzinho. Isso aqui vai ser uma rena, né, que ainda está em desenvolvimento, mas foi feita da mesma forma do burrinho. A única diferença é que o pescoço é maior, então tem um caninho aí para fazer o pescoço. Ó. Então é isso, pessoas. É coisa simples de fazer, não é difícil, aliás, é bem fácil. Né, depois que a gente pega o jeitinho, eu apanhei porque falta de experiência, né, com algumas coisas. Mas depois que você pega o jeito, ou você tem um pouco mais de maldade com essas coisas, você faz mais rápido, né? Então é isso, pessoas. Tá aí o burrinho, o Francisco de Assis, aqui no meu jardim. Eu tô bem satisfeita com o resultado. Imagine, né? Não foi tão difícil fazer. O que houve dificuldade foi falta de experiência. Mas se eu consigo fazer, qualquer um consegue, ó. Pode ficar tranquilo. Vocês que estão aí assistindo, fiquem tranquilos. Pode pegar o cimento e fazer que vai dar certo. Obrigado por assistirem. Fiquem com Deus.